No vídeo de hoje você vai descobrir quais os pontos positivos e os pontos negativos de utilizar duas câmeras no drone Mini 2. Vamos para os testes de hoje? Para o teste de hoje nós utilizaremos a câmera Feio Pocket 2, que é esse gimbalzinho aqui, acoplado ao Mini 2. E nós vamos utilizar este celular conectado à câmera, para a gente fazer todas as posições de câmera com o celular, comandando ela. E o celular normal aqui com o controle do drone, comandando a câmera do drone. Então nós teremos aí duas câmeras no Mini 2. Eu deixei virado para trás, mas nós podemos controlar todo o processo aqui de giro do gimbal. De qualquer modo aqui, ó, ele está estabilizado e você pode comandar os processos. Essa câmera ela pode ser utilizada para fazer panorâmicas automáticas e vários tipos de efeito nas fotos, inclusive nos vídeos. A filmagem dela é em 60 frames por segundo a 4K. Nosso teste vai ser com relação à estabilidade do drone, com relação a essa massa que é mais ou menos 180 gramas que ele vai carregar. Pelo fato de ela ser um pouco mais longa que essa câmera, então ela tira um pouco do centro de gravidade do drone. Mas é provável que ele vai conseguir aí se estabilizar. Aqui você pode verificar os movimentos da câmera em cima do drone. Então a gente está virando ela aí para a direita, para a esquerda, girando ela para trás e para frente, controlando ela com um segundo celular. Então nós estamos utilizando os dois celulares, o celular que está em contato com o controle do drone, que comanda o drone e a câmera do drone, e um segundo celular especificamente controlando essa segunda câmera. Um segundo celular onde você tem um software próprio dela, que você pode fazer vários efeitos com ela, pode fazer vários giros com câmera, você pode fazer o efeito de traqueamento, você pode seguir um objeto com essa câmera, porque ela tem essa possibilidade no próprio software dela. Agora eu vou falar dos pontos positivos e os pontos negativos em nosso teste. Vamos falar então dos pontos positivos. O primeiro ponto positivo que eu quero destacar aqui é a possibilidade de você utilizar o modo automático da câmera. Essa câmera Pocket 2, ela nos dá a possibilidade de fazer vários efeitos, várias manobras no gimbal dela através de um celular. Como vocês viram, nós utilizamos dois celulares, um para conduzir o drone e outro para conduzir a câmera. Esse é um ponto positivo, você utilizar os efeitos a mais desta câmera e não somente do drone. O segundo ponto positivo e bem interessante é a possibilidade de você captar ângulos diferentes ao mesmo tempo. Imagina você utilizando o drone para uma corrida de moto, motocross aí, um velocross ou motocross aí nas trilhas, e você quer captar as motos que estão na frente e as motos que estão vindo atrás. Então quando você segue com o drone, você consegue ter uma câmera virada para frente e uma virada para trás, e ao mesmo tempo a mesma cena é captada de duas maneiras diferentes. Isso é interessante porque você poderia pensar assim, mas eu posso captar, posso virar o drone e também captar por trás. Mas é interessante você fazer isso ao mesmo tempo, para depois você conseguir colocar as duas imagens juntas, para quem estiver assistindo aí verificar o que está acontecendo para frente, o que vem acontecendo para trás. Fica muito legal essa possibilidade de você utilizar dois ângulos na mesma cena, no mesmo tempo, sem perder aquilo que está ocorrendo simultaneamente. Esse é o segundo ponto positivo e muito interessante que nós vimos aqui. O terceiro ponto positivo é a possibilidade de você capturar o áudio. Essa câmera captura o áudio perfeitamente e você consegue capturar o áudio. Então imagina que se tiver um espaço com muito barulho, você vai conseguir capturar esse barulho aí, barulho de carro, barulho de moto, corrida e tudo mais. Porém, você tem que saber que ele vai captar também o barulho das hélices do drone. Então, para você conseguir ter essa sensação de captar o áudio, você pode usar isso por dois motivos. O primeiro motivo é que você quer ter aquela sensação de pilotar o drone e captar o áudio das hélices do drone. Bem interessante isso. O segundo ponto positivo é você capturar o áudio de algo que tem um áudio bem elevado aí, uma cena onde o áudio é bem alto, barulho de moto, barulho de carro, isso também possibilita capturar. Se você tiver um volume de áudio menor,
ar na cena, ele vai capturar apenas o barulho das hélices. Então, mas é bem interessante você ter a possibilidade de capturar o áudio, tanto do motor do drone, quanto dos motores de moto e tudo mais que estiver próximo da cena. Esse é um ponto positivo também. O quarto ponto positivo é o total controle dos ângulos da câmera, mesmo com o drone estando totalmente parado, porque essa câmera ela vira os 360 graus, ela para cima, para baixo, direita, esquerda, para frente, para trás. Você consegue fazer panorâmica, você consegue fazer globo com ela, você consegue fazer muitas cenas com o drone totalmente estabilizado, parado no ar. Basta você pegar o celular que você está comandando essa câmerazinha e você vai conseguir fazer muitas coisas com o drone totalmente estabilizado no ar, no local que você quer. Você consegue trabalhar a cena, ao passo que se você for trabalhar com a câmera do drone, você terá que provavelmente mover o drone como um todo, né? E já se ele estiver totalmente estabilizado, você consegue fazer o giro e fazer os efeitos da câmera. Isso é muito interessante também. Você trabalhar com o drone estabilizado, parado no espaço, e trabalhar somente com o gimbal dessa câmera, dessa segunda câmera que você colocou nele. Isso é um ponto positivo também. E agora, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo que eu quero destacar é que essa câmera ela possui um campo magnético, que ela é utilizada para você colar ela na lataria do carro, colar em superfícies metálicas e já sair, sem você ter que colocar um suporte para parafusar essa câmera. Então ela tem essa vantagem enquanto câmera de você aderir ela às superfícies metálicas, porque ela tem um imã dentro dela. Mas isso é um ponto negativo quando você quer conduzir um drone, porque não aconteceu isso, mas pode ocorrer desse campo magnético da própria câmera, desse imã, atrapalhar a bússola do drone. Eu percebi que nos voos curtos que eu fiz aí não chegou a atrapalhar, mas isso é um ponto negativo que deve ser levado em consideração, que é a câmera possuir um campo magnético que pode atrapalhar aí a bússola do drone. Ponto negativo, então, o primeiro dele. O segundo ponto negativo é como a câmera tem um suporte que fixa ela por baixo, então ela fica um pouco afastada do drone, para cima do drone, a parte superior dela, e isso faz com que nos movimentos rápidos você tenha uma certa avaria nos movimentos do drone. Então, movimentos muito bruscos, ela atrapalha um pouquinho, porque o centro de gravidade muda um pouquinho, a massa da câmera ela fica muito acima do drone, então ela vibra um pouco em movimentos bruscos, e vibra um pouco o drone. Quando você quer dar uma parada com ele, mesmo que for uma parada suave, ele vai ter um alongamento de distância aí nos movimentos e uma certa vibração quando você quer movimento rápido, uma vez que a câmera fica muito para cima do drone. Ah, mas tem jeito de você colocar ela mais embaixo, colocar ela deitada? Tem, só que se você colocar essa câmerazinha deitada, o gimbal dela não vai ter todos os movimentos que tem quando ela está de pé. Fica diferente, tá? Uma outra questão que é um ponto negativo também, essa câmera, devido à massa que ela tem, apesar que ela é uma câmera bem leve, aí de uns 130 gramas mais ou menos, bem leve essa câmera, mas ela tem um ponto negativo ali que, por ela ser alta também, e essa pequena massa dela, os movimentos do drone aí, quando você vai fazer uma curva, a curva fica mais alongada, a parada fica mais longa, então afeta bastante os movimentos também nesse sentido, no sentido de você fazer uma aceleração com o drone e uma parada com o drone, e alguns takes que você tem que fazer aí com certos movimentos. Ele faz uma mudança nos movimentos normais do drone. E o maior ponto negativo que eu encontrei foi que na descida do drone, essa câmera afeta muito a estabilidade. Inclusive, se você for descer na velocidade máxima dele ali, é muito provável que você possa girar com o drone ali, porque ele começa a fazer uma espiral, um movimento bem brusco em espiral quando você desce ele de uma vez só. Ela começa a perder o centro de gravidade dela ali, atrapalha, né, a estabilidade do drone. Então o maior perigo que eu encontrei, o maior ponto negativo que eu encontrei foi na descida. Na descida você corre o risco de perder o seu drone se você fizer uma descida muito brusca. E a câmera que nós usamos foi a Pocket 2 da Feiyutech. Tá? Então foi essa a câmera que nós usamos. É uma câmera bem utilizada no dia a dia pelas pessoas aí. É uma câmera que você não treme, que ela trava os ângulos, que ela tem uma total estabilidade, ela tem um gimbal bem aprimorado, com uma total estabilidade.